Aleluias. Graça e paz, amados, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, diga amém. Vamos abrir a nossa Bíblia essa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Depois nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro do Salmo 73. Aleluias. Livro de Miqueias, capítulo 4 e versos de número 75. Aleluias. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Depois nós leamos o Salmo 73, que diz assim: porque todos os povos andarão, cada um em o nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente e para sempre. O Salmo 73 vai dizer, aqui no cântico de número 28: bom para mim é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu muito me alegro com o Senhor pelo privilégio de mais uma noite estarmos aqui para ministrar essa palavra que é digna de toda aceitação. Eu vinha no carro ali comentando com a minha esposa e com a missionária Sara, que todas as vezes que a gente tem a oportunidade para ministrar a palavra, aí começa uma suadeira, começa uma tremedeira, né? Mas Deus, Ele usa os seus vasos, amém? Nós estamos aqui na dependência do Senhor essa noite. Deus, Ele, com certeza, Ele tem uma palavra para o teu coração, amém? Queridos, quando nós lemos essa passagem, ela é um convite a nós nos achegarmos mais perto do nosso Deus, porque aqui em Miqueias vai dizer que todos os povos, eles andam em o nome dos seus deuses. Mas essa passagem ela vai continuar expressando que para nós que conhecemos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, o nosso maior interesse é nos aproximarmos do nosso Deus. Porque se nós formos olhar a circunstância, ou se nós formos olhar o curso que o mundo ele está tomando, nós, pela nossa humanidade, se nós fôssemos nos permitir pela nossa humanidade, nós iríamos nos corromper. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que esse mundo ele jaz no maligno. Mas Jesus Cristo ele veio para trazer para nós uma visão diferente do que é aproximar-se de Deus. E eu comecei há alguns meses atrás, eu comecei a folhear algumas páginas aqui do livro de Salmos, e eu me deparei com um homem escolhido por Deus, desde a sua descendência, para prestar ao Senhor um serviço de adoração, para prestar ao Senhor um serviço de excelência, para prestar ao Senhor um serviço de trabalho contínuo na presença de Deus. Nós estamos falando nessa noite de o salmista Asaf. Asaf, aleluia, ele era aquele que maestrava, ou seja, ele era o líder do coral, ele era a pessoa, aleluia, responsável por ministrar o louvor, aleluia, tanto no tabernáculo, no templo de Davi, aleluia, também quando na inauguração do templo que Salomão ele edifica ao Senhor. E nós vamos ver que, aleluia, Asaf, ele começa, aleluia, no livro de Salmos, lá no capítulo 50, ele começa a expressar os seus cânticos, ele começa a expressar a justiça de Deus, ele começa a mostrar a importância do homem, aleluia, que serve ao Senhor e que confia naquilo que Deus ele faz. Só que nós vamos observar que o passado tempo vai se passando, e lá no Salmo 73, nós vamos ver um Asaf diferente do Asaf do Salmo 50. Nós vamos ver agora um homem, aleluia, em um conflito existencial. Por quê? Porque nós, aleluia, conhecemos esta palavra, que os levitas naquela época, a sua função,
a sua herança, a sua porção era servir a casa do Senhor. Eles tinham, aleluia, a obrigação, aleluia, de servir ao Senhor no templo, com louvores, com serviços. E isso, aleluia, era o que agradava a Deus. Por quê? Porque quando lá no começo a divisão das terras foi feita para o povo, quando chegou a vez de Arão, o Senhor falou para Arão: olha, Arão, para mim, você, tudo que eu tenho, toda a sua herança, Arão, sou eu sou a tua herança, Arão. E Arão agora ele começa, aleluia, a entender que ele não precisava de nada deste mundo, a não ser a presença de Deus. E aqui nós vamos ver que no decorrer da história, os levitas, eles, aleluia, serviam ao Senhor no templo, com muito amor, com muita sinceridade e com muita verdade no seu coração, a ponto de que os levitas tinham um ritual, aleluia, de purificação para entrar no templo, para estar na presença de Deus, para poder, aleluia, entregar para o Senhor um louvor que fosse verdadeiro, um louvor que tivesse verdade, um louvor que tivesse essência, que quando os salmistas, aleluia, eles começavam a adorar ao Senhor no templo, a casa se enchia de glória, aleluia, a presença de Deus se manifestava e o povo recebia, aleluia, aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Só que nós vamos observar que esse homem por nome de Asaf, um dos maiores salmistas depois de Davi, ele começa a ter um conflito existencial. Ele começa, aleluia, a tirar um pouco a sua visão espiritual daquilo que ele foi chamado para fazer, e começa a observar a vida dos ímpios. Ele começa a prestar atenção na vida daquelas pessoas que andavam da sua maneira. E nós vamos entender que lá no Salmo 73, ele começa o versículo dizendo assim: olha, bom é o Senhor para com Israel. Bom é o Senhor para com os limpos de coração. Aí ele vai continuar o salmo dizendo: mas a mim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, eu quase perdi a minha porção. Quanto a mim, eu quase perdi aquilo que Deus, ele tinha me dado por herança. Por quê? Por conta da inveja que havia no meu coração. Mas como assim um salmista que servia ao Senhor no templo, agora ele vem dizer que o seu coração estava cheio de inveja? Porque o homem, aleluia, por mais que ele se achegue a Deus, ele não perde a sua materialidade, a sua parte carnal, a sua parte física. Por quê? Porque o homem está sujeito a falhar, o homem está sujeito a pecar, o homem está sujeito a cair. Mas quando o homem, ele se prontifica a se levantar, Deus é o primeiro a estender a mão para ele e colocá-lo de pé novamente. E Asaf estava vivendo um momento de conflito existencial na sua vida. Sabe por quê? Porque os levitas não tinham casa boa, os levitas não andavam de carro do ano, os levitas, aleluia, eles não tinham fortuna. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor, e o que eles tinham era aquilo que o Senhor preparava para eles. O que Asaf tinha para comer, quem mandava era Deus. O que Asaf tinha para vestir era a toga sacerdotal, ou melhor, a toga, aleluia, de levita, ali no templo do Senhor. Ele não podia escolher uma roupa, ele tinha que vestir a caráter, porque ele era o servo ali do templo. Asaf não poderia, aleluia, andar com, quem sabe naquela época, nas suas carruagens. Por quê? Porque ele não tinha essa mordomia. E aí Asaf, ele começou a olhar para os ímpios, ele começou a olhar para o que as pessoas tinham. Ele começa a olhar agora a vida dos ímpios e começa a falar assim: porque os ímpios parecem que não tem nem sofrimento na hora de morrer. Eu que sirvo ao Senhor, eu não tenho nada disso. Mas o ímpio tem casa boa, ele tem, aleluia, sustentabilidade. O ímpio, ele tem, aleluia, fartura na sua mesa. O ímpio, ele come do bom e do melhor. O ímpio está abastecido, nem na hora de morrer o ímpio passa por sofrimento. Essa era a visão do salmista Asaf. E ele vai dizer: não se acham em trabalho como outra gente, e nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba o cerca, como um colar veste-se de violência, como um adorno. Os seus olhos estão inchados de gordura, e superabundam a imaginação do seu coração.
são corrompidos e tratam maliciosamente de opressões, falam arrogantemente e erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, a ponto de dizer: será que há conhecimento no Altíssimo de verdade? O ímpio, aleluia, é tão arrogante no seu caminho que ele questiona até mesmo a sabedoria, a existência do Todo-Poderoso. E Asaf começou a invejar de tudo isso. O seu coração começou a se derreter, a ponto de ele se incomodar, aleluia, e escrever o Salmo 73, dizendo: quanto a mim, os meus pés, eles quase se desviaram, porque eu olhei para o que não devia olhar. E aí eu trago essa palavra para os dias de hoje, para o nosso coração. E eu começo a entender porque muitas das vezes as pessoas, elas fraquejam no seu entendimento na palavra do Senhor. Porque às vezes, aleluia, o servo do Senhor, aquele que está na presença de Deus buscando, clamando, intercedendo, ele ainda não alcançou aquilo que ele precisava. E aí por algum, até mesmo sem motivos, ele fala: não, para mim não, aleluia, não adianta andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque aquele que não está na presença do Senhor, ele prospera mais do que eu que estou lá. Então nunca vem para mim estar na presença do Senhor. Eu vou sair da presença do Senhor. Por quê? Porque lá no mundo eu vou ter isso, lá no mundo eu vou ter aquilo, no mundo eu vou ter aquilo outro. Asaf estava com esse pensamento: se eu sair da presença de Deus, talvez eu consiga, aleluia, me estabilizar dentro da sociedade. Só que lá na frente nós vamos ver uma coisa interessante. Conforme Asaf ele vai andando, percorrendo o caminho, ele vai ditando essas palavras, o seu coração vai se desfalecendo por conta, aleluia, da grandeza do ímpio e daquilo que o ímpio possuía. Só que em um momento específico dessa palavra, Asaf ele vai chegar lá no versos 17. De tanto ele questionar, de tanto ele querer, aleluia, entender como era, aleluia, a vida dos ímpios, ele lá no capítulo 16, no versículo 16 vai dizer: quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Quando eu tentei imaginar essas coisas na minha mente, eu comecei a ficar perturbado, tentando entender como é que o ímpio prospera. Como é, aleluia, que o ímpio, ele se mantém de pé, aleluia, mesmo quando tudo está favorável para ele. Por que é que o ímpio, ele não cai? Por que é que o ímpio, ele está sempre de pé? Só que aí nesse momento agora vai entrar o versículo 17. É quando Asaf, ele faz uma coisa muito importante. Quando ele sai do seu natural e começa a entrar na casa do Senhor. Quando Asaf, ele começa a entrar na casa do Senhor, aí não é mais Asaf falando sobre o ímpio. Agora é o próprio Deus sondando o coração de Asaf e dando para ele a resposta daquilo que ele estava perguntando. Aí eu imagino e conjecturo Asaf entrando no templo do Senhor com o coração todo perturbado, a ponto de Asaf pensar assim: é em vão eu me purificar para entrar na presença do Senhor. Oh meu Deus do céu. A ponto de Asaf pensar: é inútil para mim, aleluia, me desprender dessas coisas para entrar na presença do Senhor. Por quê? Porque eu não prospero, porque a minha casa está desse jeito, porque a minha família está desse jeito. Para mim não tem serventia. Eu acho que é melhor eu parar por aqui. Mas quando ele entra na presença do Senhor, quando ele entra na casa do Senhor, agora o Senhor vai falar: Asaf, você já falou o que você queria, só que agora nesse momento você vai se calar, porque quem vai falar contigo sou eu. E eu começo a entender aqui, aleluia, que a alegria do ímpio ela é passageira. Eu começo a entender aqui que tudo que o ímpio vive é uma ilusão. Por quê? Porque o Senhor vai dizer ali a Asaf, no verso de número 19, no verso 18 ele vai dizer assim: Senhor, quando eu entrei na casa do Senhor, o Senhor ele me fez ver. Certamente tu os pusestes em um lugar escorregadio, e tu os lançastes na destruição, como caem na desolação, como no momento, e ficam totalmente consumidos de terror.
como faz um sonho. O que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Quando Asaf começou a entender isso, ele vai dizer no versículo 21: assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quando Asaf viu, aleluia, que o ímpio prosperava, mas que o seu caminho era um caminho de destruição, que o ímpio estava sobre, aleluia, o abismo, a ponto de cair, ele olhou para si mesmo e falou: não, o ímpio não tem nada, quem tem sou eu. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Senhor, colocou os ímpios em um lugar escorregadio, mas quanto a mim, Ele tem me segurado na sua mão, para que eu não caia. Oh, aleluia! Os ímpios podem até ter tudo que esse mundo oferece. O ímpio pode até achar que Deus não tem sabedoria em si próprio, mas o seu final, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que é um final de destruição. O Senhor os coloca sobre um lugar escorregadio. Qualquer vacilo o ímpio cai, mas o Senhor diz que para nós Ele nos sustenta pela sua poderosa mão. Só que Asaf, ele continua esse versículo. Ele vai dizer: todavia eu de contínuo estou contigo, tu me seguras pela tua mão direita. E ainda o Senhor me guia com os teus conselhos, e depois me receberá em glória. O fim do ímpio é um fim perdido. Se não se arrepender, é um fim de destruição. É ou não é, pastor Lucas? Só que, para nós que servimos ao Senhor, talvez, quando Abacuque ele escreve aquela passagem tão linda, ele vai dizer: ainda que a figueira ela não floresça. Olha, essa passagem aqui eu vou ler, porque quando eu comecei a entender isso aqui que o Senhor falou através dessa passagem, Asaf ele começou a olhar para o que o ímpio tinha. Só que Abacuque ele vai trazer uma visão diferente. Ele vai dizer assim: olha, porque ainda que a figueira ela não floresça, e nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira ela minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, mas todavia eu que sirvo ao Senhor, me alegrarei nele. Por quê? Porque Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força. E Abacuque começou a compreender isso, a ponto, aleluia, dele começar a achar que tudo aquilo que ele pensava, era um pensamento de um animal irracional. Por quê? Porque o homem vai e a sua eterna casa, mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Ô irmão, não sei na tua casa o que está faltando, mas se você se aproximar de Deus essa noite, o Deus que supre toda necessidade, Ele vai entrar na tua casa essa noite, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te mostrar que é Ele quem segura pela tua mão. Deixa o homem ímpio o seu caminho, e o homem perverso os seus pensamentos, e se acheguem a Deus. Rabácia manda súbia. Oh meu Deus. Aí quando Asaf ele compreende que a sua condição era mais segura do que a condição dos ímpios, ele vai continuar o Salmo 73 e vai dizer assim: olha, Senhor, a quem tenho eu no céu além de ti? Oh glória! E na terra não há quem eu deseje além de ti.
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Não importa que o ímpio prospere, se importa que a tua vida tenha um dono, e o Deus que provê no seu tempo, Ele vai entrar com providência na tua causa. Oh meu Deus, Xera mandorava súbia, Doria mandaga sedeco mandarava súbia. O importante para nós é enxergarmos a Deus. Os Salmos continua nos seus versos 27. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Aqueles que se afastam da tua presença, olha aqui, é um perigo se afastar de Deus. É um perigo estar longe da presença de Deus. Por quê? Porque o salmista Asaf vai dizer: aqueles que se alongam de ti perecerão. A fraqueza, o desânimo, a vontade de parar, ela até pode existir na vida do homem. Por que não? Existe. A vontade de parar existe. Só que eu não posso me distanciar do Senhor. Porque quando eu me distancio do Senhor, eu fico como ímpio no lugar escorregadio. Quando eu me afasto do Senhor, os meus pés estão prestes a descer. Só que para mim, provei estar perto do Senhor. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando-se, desvia de ti. Eu me deparo com o momento de Asaf, achando que desviar é a melhor coisa. E lá na frente eu já vejo um Asaf diferente, falando: Senhor, o Senhor destrói todos aqueles que se apostatam, ou seja, todos aqueles que menosprezam a palavra, voltando para trás, o Senhor os destruirá. É o pastor Rafael que está falando? Não, é a Bíblia. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas acham que voltar para trás é melhor do que continuar andando. Nós vivemos num mundo em que a juventude, ela acha que estar nas bebedeiras, nas baladas e nas farras dessa vida é melhor do que estar na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo é ilusão. Tudo nesse mundo é ilusão. Mas para aqueles que confiam no Senhor, nascerá o sol da justiça. Aí Asaf, ele vai finalizar esse capítulo do verso 28 dizendo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aí nós achamos que viver num mundo onde tudo é ilusão, para nós é um lucro. Mas nós vamos observar que o salmista Davi, um dos maiores salmistas, ele vai dizer que eu habite na casa do Senhor para sempre. Asaf, ele teve esse pensamento de voltar para trás. Só que Davi, ele falou: não, Senhor, que eu não volte para trás. Cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto, e dai-me a alegria da tua salvação, para que eu habite na casa do Senhor para sempre. O mundo em si estão andando, aleluia, conforme as suas vontades.
estão andando conforme, aleluia, que aleluia, Miqueias vai dizer, porque todos os povos andam cada um no nome do seu Deus. Tem Deus para tudo quanto é coisa hoje em dia. Na macumba tem Deus, em todo lugar tem Deus. Só que são Deus com um D minúsculo. Só que Asaf, ele está dizendo ali, ó, enfatizando com letra maiúscula, para mim é melhor aproximar-se de Deus. Tudo que o homem ele planta, ele colhe. Há pessoas, aleluia, e há pensamentos que muitas das vezes as pessoas elas não continuam de pé. Às vezes não é por falta de força, é por falta, aleluia, de posicionamento. Asaf, aleluia, ele poderia ter desviado naquele momento ali. Quando ele começou a ver, aleluia, a abundância que o ímpio tinha, ele falou, não, para mim é melhor estar lá. Só que Asaf, ele teve um posicionamento positivo diante de Deus. E esse posicionamento faz com que mais na frente ele escreve o Salmo 73 até o Salmo 80, contando de que é melhor estar próximo de Deus. Irmãos, não se engane. Viver o mundo que nós vivemos hoje, viver na presença do Senhor, não é fácil não. Às vezes as pessoas veem todo dia a gente aqui no culto, né, com terninho, gravata, tudo bonitinho, fala, não, esse povo aí está quase no céu, está salvo. Mas existem batalhas e conflitos existenciais dentro de cada um de nós, que nós não vencemos, aleluia, contando para A, B ou C. Existem momentos, aleluia, em nós que vai ser só nós e Deus. Sabe aquele dia que você para assim e fala, Senhor, hoje eu preciso desabafar com o Senhor. Hoje eu preciso colocar diante do Senhor essa necessidade, porque, Senhor, eu não estou aguentando mais. Asaf foi dessa forma. Ele chegou a ponto de falar, Senhor, para mim é inútil me purificar. E na minha e na sua vida não é diferente. Eu não sou melhor do que Asaf, você não é melhor do que Davi. Na sua vida vai ter momentos que você vai querer pensar em parar. Vai ter momentos que você vai procurar força e você não vai achar. Vai ter momentos na sua vida que você vai achar que a melhor coisa é voltar para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, debaixo da autoridade do Senhor. Se for para andar para trás, dê só um passo para pegar impulso. Se for para andar para trás, dá só um passo e pega impulso e vai para frente novamente. Sabe por quê? Porque a vitória não está no final, a vitória não está no meio, aleluia, a vitória não está no começo, ela está lá no final. Não pense em parar, meus queridos. Eu gosto de ouvir o meu pai, ele sempre enfatiza isso. Ele fala assim, no meu coração nunca voltou, nunca teve esse pensamento de parar. Esse meu coração nunca teve a vontade de voltar para trás. Oxalá todos nós fôssemos assim. Cada um sabe da sua caminhada com Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui, aleluia, para querer questionar o posicionamento de ninguém. Mas há momentos, aleluia, na vida de muitas pessoas que você pensa, é o fim de tudo. Eu não vou suportar essa prova, não vai dar para passar. Tudo que me resta agora é voltar para trás e deixar tudo para lá. Agora eu pergunto para você, se Jesus tivesse chegado na cruz e pensado em parar, se ele tivesse chegado até, aleluia, o ponto crucial da história e falado, não, eu não quero morrer por essa gente não, aí sim nós estávamos perdidos. Só que João vai dizer que ele amou o mundo, Deus, o Pai amou o mundo de tal maneira, que ele pegou a sua preciosidade, tudo que ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus Cristo, e falou, toma,
entregou seu filho Jesus por nós. Aí Jesus, com toda a humildade, sendo entregue pelo Pai, ele fala: já que o Senhor me entregou, quem sou eu para não dar também? Ninguém toma a minha vida. Foi o que nosso irmão Cleito falou aqui essa noite. Ninguém toma a minha vida, mas eu dou. Eu dou porque lá na igreja evangélica de Deus, sobrevivendo nos últimos dias, vai ter alguém que vai pensar em parar. Mas quando ele pensar em parar, ele vai lembrar que um dia o meu filho morreu por ele. Ele vai lembrar que um dia o meu filho verteu a tua última gota de sangue pela vida dele. Então a palavra para você essa noite: você não pode parar. Você não pode parar. Está doendo, continua. Está sofrendo, continua. Ah, não vai dar para... vai, continua. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos garante a vitória. E pensar que nós estávamos destinados à morte, viu? Para nós não tinha solução não. Quando o homem peca no jardim do Éden, o homem fica desligado de Deus. Foi o que nós pregamos lá no evangelismo hoje, né, pastor Lucas? Quando o homem, aleluia, ele peca, ele fica distante de Deus. Só que o próprio Jesus Cristo, ele vem para fazer essa ponte do homem com Deus, para que mesmo quando o homem ele se sentir fraco, ele possa mesmo se arrastando, atravessar por essa ponte e se chegar até Deus. Outro dia eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo tinha várias pessoas andando, bonequinhos andando, cada um com uma cruz nas costas, em sentido a um destino. E eu comecei a observar aquele vídeo, e foi passando as fases do vídeo. Todos os bonequinhos continuaram carregando a sua cruz grande, né, pesada. E um daqueles bonequinhos ali, ele falou: não, acho que essa cruz está muito pesada, eu vou tirar um pedacinho nela aqui, um pedacinho ali, vai ficar mais leve. E ele continuou andando, lá na frente ele cortou um pedacinho da sua cruz e foi andando. Continuaram andando. Chegou mais na frente um pouquinho, ele falou assim: rapaz, essa cruz ali está muito grande, eu vou cortar mais um pedacinho dela. E ele cortou. Todo mundo continuou com a sua cruz inteira. E foi andando. Chegou lá na frente, vou cortar mais um pedacinho. A ponta da cruz dele ficar pequenininha assim, a ponta dele carregar no bolso. Falou: agora tá bom. Só que lá na frente, chegar na beira de um grande abismo, onde o tamanho de um lado para o outro era o tamanho da cruz que tinha que atravessar. Aí todos aqueles que levaram a sua cruz intacta, colocaram a sua cruz e atravessaram. Só que quando ele olhou para a cruz dele, ele falou: tudo tem um propósito. Não queira diminuir o tamanho da tua cruz para tentar caber no teu agir, no teu querer. Porque talvez lá na frente, esse processo que você está passando hoje, essa luta, essa batalha, esse sofrimento, aleluia, essa vontade até mesmo de desistir que você está passando hoje, mas que você não desiste, você continua em frente. Amanhã essa pode ser a cruz para você atravessar para o outro lado. Ou seja, amanhã pode ter alguém que vai ser salvo através do seu testemunho. Imagina se Asaf desiste ali. Hoje nós estávamos falando, aleluia, das benfeituras que Deus dá na vida de Asaf, um dos maiores salmistas depois do rei Davi. Nós estaremos dizendo sobre Asaf, o desistente, aquele que não foi até o final. Então para você essa noite eu quero dizer: leva a tua cruz até o final. Ela está pesada, vai até o final. Ela está machucando, vai até o final. Só não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Sabe por que você não pode desistir? Porque desistir é fácil. Desistir é a coisa mais fácil que tem, irmão. Oh meu Deus, quantas vezes pastor Rafael vai pregar hoje? Eu não. Pode arrumar outra aí, pastor. Desistir é fácil, irmão. Agora tá aqui em cima. Oh meu Deus do céu. Isso é consequência de carregar a cruz do tamanho que ela tem que ser.
Talvez as pessoas podem olhar para você e falar assim: mas é um pecador, é um falho. Jesus não chamou ninguém para ser super crente. Jesus, ele falou: no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter muitas lutas, mas tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci. E o privilégio dele ter morrido por mim, vencido essa cruz, o ímpio ele não tem. O ímpio não tem, a não ser que ele se chegue a Deus. Para você que está aqui essa noite, que ainda não decidiu a sua vida para Jesus, eu quero te contar uma coisa. Um dia, tudo isso aqui vai acabar. Um dia você vai procurar uma palavra como essa. Eu sei que não é uma palavra de avivamento, uma palavra para você pular, mas um dia você vai procurar essa palavra. Só que não vai ter ninguém aqui para pregar ela para você. Ou você que por algum, ou até mesmo sem motivo, voltou para trás, eu quero te falar: olha, ainda dá tempo. Hoje ainda é uma noite que você tem a chance de voltar para o Pai. Porque haverá um dia que não verá mais dia. Então o que eu deixo com essa palavra essa noite, e já encerro. Para nós, o mais importante é aproximar-se de Deus. Porque o ímpio, ele pode até estar com seus pés escorregadios, mas aqueles que servem ao Senhor são amparados pelas mãos do Senhor. Ainda que o justo caia, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O ímpio ele cai e perece, mas ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Se coloque de pé essa noite em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Você não foi salvo porque você é bonitinho. Não, você não foi salvo porque você tem o perfume da Boticário ou da Natura, não. Você não foi salvo porque da sua sociedade você é o mais influente, não. Você foi salvo pela graça. E graça é um favor que eu não merecia. Ah, meu Deus do céu. Então essa noite, abra o teu coração e permita-se aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus.